suavizar nosso e o Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes, se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, de Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. De infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, de maneira relaxado, para não prejudicar. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos.
a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, dessa forma, precisamos estar vigilantes, conscientes e orar sempre. É importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie, que saibamos seguir o caminho da luz, do amor e da verdade. Ficar bem, suavizando nosso Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento
e nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta para não prejudicar nem nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e é que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: relaxado. Pedi e obtereis. E agora, concentrando-nos em Deus, A eficácia da vamos prece, realizar a Sutra da mesmo Cura, reduzida a a essas Sutra proporções, Sagrada, não daria a imenso Sutra do resultado. Lótus, capítulo Estava 23. reservado ao Espiritismo Antigos relatos do provar a sua Bodhisattva ação Rei pela do revelação Medicamento, das ao flor do Rei relações das entre o mundo Constelações. corpóreo e o mundo A prática espiritual, desse sutra pode mas não se salvar com limitam perfeição a isso todos os os seus seres efeitos. A viventes. prece é A recomendada prática por desse todos sutra pode os libertar espíritos. com perfeição Renunciar a ela é todos ignorar os a seres bondade de viventes do Deus, sofrimento. é rejeitar para si mesmo A prática a desse sua sutra pode assistência beneficiar e para os outros o perfeita e bem que se poderia generosamente fazer. todos Então, os dessa seres forma, viventes, precisamos estar proporcionar-lhes plena conscientes e orar realização sempre. de suas aspirações. Ó É flor do Rei importante das seguir Constelações, a luz, o deves com bem, teus o poderes amor, a transcendentais verdade. proteger esse Que Deus sutra. nos Por quê? ampare, Porque a que Deus prática nos desse auxilie, sutra representa um que excelente saibamos seguir remédio para os o males caminho da das luz, pessoas do do mundo amor e da terrestre. verdade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Aos seres Antigos bondosos relatos do Bodhisattva que nos Rei do auxiliam. Medicamento, Se ao flor do dividirmos Rei os das males da vida em Constelações. duas A categorias, prática desse sutra pode sendo uma salvar a com dos que o homem perfeição não pode evitar todos os seres e viventes. outra A a prática das desse sutra pode tribulações libertar com que perfeição ele mesmo todos os provoca seres viventes do por sua sofrimento. incúria A prática desse e sutra pelos pode seus beneficiar excessos. perfeita e Quinto, generosamente número 4. todos os seres Veremos que essa viventes, última é muito mais proporcionar-lhes generosa que a plena primeira. realização Torna-se, pois, de suas evidente aspirações. que o homem é o Ó autor flor da do Rei maioria das de suas Constelações, aflições, que deves com poderia teus poderes poupar-se transcendentais se agisse proteger sempre com esse sutra. Por sabedoria quê? e Porque a prudência. prática desse É certo sutra também representa que um essas excelente misérias remédio para os males das resultam das pessoas do nossas mundo terrestre. infrações Se às uma leis de pessoa Deus, doente e ouvir que, se as ou praticar este observássemos sutra, sua rigorosamente, doença seríamos se perfeitamente extinguirá felizes e ela se não alcançará ultrapassássemos os a limites juventude do eterna empenho necessário na satisfação e a das nossas imortalidade. exigências Que assim vitais, seja. não Em nome do sofreriam Pai, as do doenças Filho, do que são Divino Espírito provocadas pelos Santo, excessos que e Buda, as Jesus, Krishna, vicissitudes seres de luz e de amor, decorrentes venham nos dessas proteger, doenças. venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E
E agora, concentrando-nos em Deus, se vamos limitássemos às realizar a nossas Sutra da ambições, Cura, não a Sutra temeríamos a Sagrada, ruína. Se a não Sutra do quiséssemos subir Lótus, mais capítulo alto, 23. tememos, não Antigos relatos resistaríamos à do queda. Bosatsu, rei do Se fôssemos medicamento, humildes, ao flor do rei das constelações. não A prática sofreríamos as desse sutra pode decepções do orgulho salvar com abatido. perfeição Se todos praticássemos os a lei da seres caridade, viventes. A não prática seríamos desse sutra pode maledicentes, nem libertar com invejosos, nem perfeição ciumentos, e todos os evitaríamos seres as viventes do querelas e as sofrimento. dissensões. Se não A prática fizéssemos desse nenhum mal a sutra pode ninguém, beneficiar não teríamos de perfeita e temer as generosamente vinganças e assim por todos os diante. seres viventes, Admitamos que o homem nada pudesse fazer proporcionar-lhes plena contra os outros males, realização que todas as de suas preces fossem aspirações. inúteis. Ó flor do Para rei das livrar-se deles, constelações, já não deves seria com teus muito poderes poder afastar transcendentais todos os proteger que esse sutra. recorrerem Por para quê? sua própria Porque a conduta, prática pois desse bem, neste sutra caso, representa um concebe-se excelente facilmente a ação remédio da prece, para os males que das tem por pessoas fim do mundo atrair a terrestre. inspiração salutar Se uma dos pessoa bons doente espíritos, ouvir pedir-lhes a ou força praticar este necessária sutra, para sua resistirmos doença aos maus se pensamentos, extinguirá cuja e ela execução nos alcançará pode ser funesta. a Para-nos juventude atenderem eterna nisto, não é o mal que eles afastam e a de nós, imortalidade. Que mas é a assim nós seja. que eles Em nome afastam do do Pai, do pensamento Filho, e do nos pode Divino causar o Espírito mal. Santo, Não que Buda, embaraçam Jesus, em nada os desígnios de vamos Deus, suavizar nosso nem corpo, suspendem o curso vamos das leis senti-lo naturais, leve, muito mas leve, é a nós que relaxado. impedem, E agora, concentrando-nos em Deus, vamos nem realizar a infringimos as Sutra da leis Cura, ao a orientarem Sutra o nosso Sagrada, a livre-arbítrio, Sutra do Lótus, mas capítulo o 23. fazem sem o Antigos percebermos, relatos do de maneira Bosatsu, oculta rei do para não medicamento, prejudicarmos ao flor nem do rei das nossa vontade. constelações. O A homem se prática encontra desse então sutra na pode posição salvar com de quem perfeição solicita todos os bons seres conselhos e o viventes. segue, A prática desse sutra pode mas libertar com conservando a perfeição liberdade de segui-los todos ou os não. seres viventes do Deus quer que sofrimento. assim seja, para que ele A tenha a prática desse sutra responsabilidade pode dos seus beneficiar atos e para perfeita e lhe deixar o mérito da generosamente escolha todos os entre seres o bem e o viventes, mal. É isso que o homem proporcionar-lhes sempre plena receberá se realização pedir com de fervor, suas e a aspirações. que se Ó flor podem, do rei das sobretudo, aplicar constelações, essas deves palavras: com teus poderes pedi e transcendentais obtereis. proteger esse sutra. Por A quê? eficácia da Porque a prece, prática desse mesmo sutra reduzida a essas representa um proporções, excelente não daria remédio imenso para os resultado. males das Estava pessoas do mundo reservado ao terrestre. espiritismo Se uma provar a pessoa sua ação doente pela revelação ouvir das ou relações praticar entre o este mundo sutra, corpóreo e o mundo sua doença espiritual, se mas eles se extinguirá limitam e a ela isso, alcançará os seus efeitos. A prece é a recomendada por juventude todos eterna os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a e a bondade de Deus imortalidade. Que e assim rejeitar seja. para si Em mesmo nome do a Pai, sua do Filho, assistência, do que Divino para os Espírito outros o Santo, bem que se que poderia fazer. Buda, Jesus, Então, dessa Krishna, forma, seres de luz e de precisamos amor, estar venham vigilantes, nos proteger, conscientes e venham orar nos sempre. iluminar e libertar para todos sempre. É Amém. importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Vamos suavizar Que nosso Deus corpo, nos ampare, vamos que senti-lo Deus nos leve, muito auxilie, leve, relaxado. que saibamos E seguir agora, o concentrando-nos caminho em da Deus, luz, do amor e vamos da realizar a verdade. Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir Se dividirmos ou os praticar males este da vida em sutra, duas sua categorias, doença sendo se uma a luz extinguirá que o homem não e ela pode evitar, alcançará
E outra, a uma das juventude eterna doações que ele mesmo provoca e a por imortalidade. sua Que assim seja. incúria Em nome do de Pai, ter do os Filho, seus do excessos. Divino Espírito Veja no Santo, capítulo 5, que no Buda, 4, Jesus, veremos Krishna, que esta seres última de luz e é de muito amor, mais venham numerosa nos proteger, e venham nos torna-se, iluminar pois, e evidente libertar para que o todos homem é o sempre. autor da Amém. maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse Vamos sempre com suavizar nosso sabedoria corpo. e Vamos prudência. senti-lo leve, É muito certo leve, também que relaxado. essas misérias E agora, concentrando-nos resultam em das Deus, nossas vamos realizar a limitações Sutra da às leis de Cura, Deus a Sutra e que, Sagrada, se as Sutra do Lótus, observássemos capítulo rigorosamente, 23. seríamos Antigos perfeitamente relatos do felizes Bosatsu Rei do se não Medicamento, ultrapassássemos ao os flor do Rei das limites Constelações. do A prática necessário desse sutra pode na salvar com satisfação perfeição das nossas todos os seres exigências viventes. vitais A e prática desse sofreríamos sutra as pode doenças libertar com que são perfeição provocadas pelos todos os excessos seres e as viventes do sofrimento. vicissitudes A prática decorrentes desse sutra pode dessas beneficiar doenças. perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais Se proteger limitássemos esse as sutra. nossas Por quê? ambições, Porque não a prática tenderíamos à desse ruína. sutra Se não representa um quiséssemos ser excelente mais alto do que remédio podemos, para os males não das pessoas do recearíamos a mundo queda. terrestre. Se fôssemos Se uma pessoa humildes, doente ouvir ou não praticar sofreríamos este as sutra, decepções do sua orgulho doença abatido. Se se praticássemos a extinguirá lei da e ela caridade, não alcançará seríamos maledicentes nem a invejosos juventude nem eterna ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. e a Se não imortalidade. Que fizéssemos assim nenhum mal a seja. ninguém, Em nome não do Pai, do teríamos de temer Filho, do as Divino vinganças e Espírito assim por Santo, diante. que Buda, Admitamos que o Jesus, homem nada Krishna, pudesse fazer seres de luz e de contra os amor, outros males venham que nos todas as proteger, preces fossem venham nos inúteis iluminar e para libertar para livrar-se todos deles. sempre. Já Amém. não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua Vamos própria suavizar conduta? nosso corpo. Pois bem, Vamos neste caso, senti-lo leve, muito concebe-se leve, facilmente a ação da relaxado. prece, que tem E por agora, fim atrair a concentrando-nos em inspiração Deus, salutar dos vamos bons realizar a Sutra espíritos, da Cura, pedir-lhes a a força Sutra necessária Sagrada, para a Sutra do resistir-nos aos Lótus, maus capítulo pensamentos, 23. cuja execução Antigos nos relatos do pode ser Bosatsu funesta, Rei do e Medicamento, para nos ao flor atenderem do Rei nisto, das não é Constelações. o mal A que prática eles desse sutra afastam pode de nós, salvar com perfeição mas é a nós que todos eles os seres afastam do viventes. pensamento, A prática que nos desse pode sutra pode causar o mal. libertar com Não perfeição embaraçam nem todos os nada os seres desígnios de viventes do Deus, sofrimento. nem suspendem o curso das A leis prática desse naturais, sutra pode mas é a beneficiar nós que perfeita e impedem generosamente todos os seres viventes, de infringirmos as leis proporcionar-lhes ao plena orientarem o realização nosso de livre-arbítrio, suas aspirações. mas Ó o flor do Rei fazem das sem Constelações, percebermos, de deves com maneira teus oculta poderes para não transcendentais prejudicar nem proteger nossa esse sutra. vontade. Por quê? O homem se Porque a encontra prática então na desse sutra posição de quem representa um solicita excelente bons remédio conselhos e para os os segue, males das pessoas do mundo terrestre. mas conservando a Se uma liberdade pessoa de doente segui-los ou não, ouvir Deus quer ou que assim praticar este seja, sutra, para que ele sua tenha a doença responsabilidade de se seus atos extinguirá e para e lhe ela deixar o alcançará mérito da escolha a entre o bem juventude e o mal. eterna É isso que o homem sempre receberá se e a pedir com imortalidade. fervor, Que assim e a que seja. se Em podem, nome do Pai, sobretudo, do aplicar essas Filho, do palavras: Divino Espírito pedi Santo, e que Buda, obtereis. Jesus, Krishna, A seres de eficácia da luz e de prece, amor, mesmo venham nos reduzida a essas proteger, venham proporções, nos não iluminar e daria imenso libertar para resultado. todos sempre. Estava Amém. reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação Vamos das suavizar relações nosso entre o corpo. mundo corpóreo e o mundo Vamos senti-lo espiritual, leve, muito mas não se leve, limitam relaxado. a isso os E seus agora, efeitos. A prece é concentrando-nos em recomendada Deus, por todos os vamos realizar a espíritos. Sutra da Renunciar a Cura, ela é a ignorar Sutra a bondade Sagrada, de Deus, Sutra do é Lótus, rejeitar para capítulo si mesmo 23. a sua assistência Antigos e relatos do para os outros Bosatsu o bem Rei que do se poderia Medicamento, fazer. ao flor do Então, Rei das dessa forma, Constelações. A precisamos prática da desse sutra pode vigilância salvar com consciente e perfeição orar sempre. todos os seres viventes. A
prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. Que Deus nos ampare. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, do amor e da verdade. proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Sendo uma a dos que o homem não pode evitar, Vamos suavizar nosso corpo, a das vamos tribulações senti-lo leve, muito que leve, ele mesmo relaxado. por E sua agora, concentrando-nos em Deus, fúria, vamos e realizar a pelos Sutra excessos, da Cura, ver a Sutra capítulo Sagrada, número 4, Sutra do veremos Lótus, que esta capítulo última 23. é muito mais Antigos numerosa relatos que a do primeira. Bosatsu Rei do Torna-se, pois, medicamento, evidente ao flor do que Rei o das homem é autor da constelações. maioria de suas A prática aflições, desse sutra pode que salvar poderia com poupar-se perfeição se todos agisse os seres sempre com viventes. sabedoria A prática e desse sutra prudência. pode libertar Certo com também perfeição que essas todos os seres misérias viventes do sofrimento. resultam das nossas A prática desse sutra infrações pode às leis de beneficiar Deus. perfeita e Se generosamente as observássemos todos os seres viventes, rigorosamente, proporcionar-lhes seríamos felizes plena se realização de ultrapassássemos suas os limites aspirações. Ó flor do Rei das necessários constelações, na deves com teus satisfação poderes das nossas transcendentais exigências proteger vitais, esse sutra. não Por quê? sofreríamos as Porque a doenças prática que desse são sutra provocadas pelos representa um excessos excelente e as remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. dessas Se uma doenças. pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta para não prejudicar nem nossa vontade. O
O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e é que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, dessa forma, precisamos estar vigilantes, conscientes e orar sempre. É importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie e que saibamos seguir o caminho da luz, do amor e da verdade. Vamos ficar bem, suavizando nosso Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos,
e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicar nem nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, dessa forma, precisamos estar vigilantes, conscientes e orar sempre. É importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie e que saibamos seguir o caminho da luz, do amor e da verdade. Vamos ficar bem, suavizando nosso e o Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se
se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicar nem nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas, conservando a liberdade de segui-los ou não, Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, dessa forma, precisamos estar vigilantes, conscientes e orar sempre. É importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie e que saibamos seguir o caminho da luz, do amor e da verdade.
Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as exibições do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicar nem nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos,
Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, dessa forma, precisamos estar vigilantes, conscientes e orar sempre. É importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie e que saibamos seguir o caminho da luz, do amor e da verdade. Vamos ficar bem, suavizando nosso e o Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes, se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação